Show de bola. Então tá. Para o pessoal que for entrando mais tarde, pode ficar tranquilo que a aula vai ficar gravada, tá, pessoal? Depois eu disponibilizo a gravação. Então vamos lá. Pessoal, vamos iniciar então o nosso aulão. Boa noite a todos. Eu me chamo Gabriel Mariano, sou nutricionista e hoje a ideia dessa aula é te passar o passo a passo que eu desenvolvi para você atingir o emagrecimento que você tanto deseja, sem mais precisar ficar fazendo dietas malucas, dietas difíceis que você não consegue sustentar por muito tempo. Por isso que eu apelidei esse método de emagrecimento da vida real, o qual você consegue inserir alimentos que você gosta e do seu dia a dia, só que com uma estratégia eficaz para o seu emagrecimento. Antes de começar a te passar as dicas e técnicas práticas e fáceis que você já vai poder começar hoje a implementar na sua alimentação, eu vou me apresentar rapidinho. Eu sou nutricionista, clínico e esportivo, sou formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tenho pós-graduação em nutrição esportiva e emagrecimento. Até o dia de hoje, essa quinta-feira, eu já atendi 521 pessoas no meu consultório e tenho me especializado cada vez mais em emagrecimento e principalmente em ajudar as pessoas a melhorarem a relação delas com a comida, para não tornar o processo de emagrecimento algo difícil e algo pesaroso para ela. Na aula de hoje, então, eu vou te passar esse passo a passo de como emagrecer comendo de tudo e sem precisar fazer dietas malucas. Esse passo a passo que eu desenvolvi, ele é embasado na literatura científica mais atual de nutrição, só que com uma linguagem muito simples e muito prática, fácil de entender que qualquer pessoa consegue entender e aplicar no seu dia a dia. Além dessa validação científica, esse método também funciona e pela minha prática clínica, com diversos pacientes que eu já atendi, já ajudei nas suas transformações. Esse método se baseia em você não precisar fazer dietas malucas e super restritivas, em você não passar fome e poder emagrecer comendo aquilo que você gosta. Por isso que é um método que tem um alto nível de adesão e é o diferencial desse método. Nessa aula de hoje, você vai começar a entender por que eu não consigo emagrecer. Ou por que você já conseguiu emagrecer alguns quilos, mas depois acabou recuperando o peso perdido. O que você está cometendo de erro nessa sua jornada de emagrecimento e o que você pode começar a mudar para isso não acontecer mais. E o ponto auge da nossa aula vai ser eu te passando várias técnicas e várias dicas muito legais e práticas para você já implementar na sua rotina a partir de hoje ou de amanhã, se você quiser, para conseguir então atingir esse emagrecimento comendo de tudo. Agora eu quero que vocês respondam, pessoal. Olhem essa imagem e me digam aí no chat quais desses alimentos que estão numerados aí vocês acham que ajudam a emagrecer dentro de uma dieta. Eu vou dar a minha resposta, tá? Todos esses alimentos que estão aí na imagem ajudam no emagrecimento. Você deve estar se perguntando, como assim, Gabriel? Como que uma cerveja, ou beber cerveja, ou comer um hambúrguer pode ser benéfico para o meu emagrecimento? E eu vou te explicar. A resposta é muito simples. E aqui que mora, talvez, o principal fundamento que dá sucesso a esse método. O ser humano é um ser biopsicossocial. O que significa? Significa que a gente atua em equilíbrio em todas essas áreas, tanto a nossa área biológica, que seria o nosso corpo, o nosso metabolismo, a nossa parte psicológica e a nossa parte social. Afinal de contas, a gente tem que diariamente lidar com emoções, sentimentos como tristeza, frustrações, ansiedade. A gente também passa vários eventos e momentos legais com familiares e com amigos e tudo isso acaba influenciando na sua alimentação. A gente não tem como considerar uma pessoa, um paciente, aqui no meu caso, como um robô, ou olhar apenas para o lado biológico dele. Só pensar em proteína, carboidrato, gorduras, calorias, em números, porque isso não funciona. Quando ele vai aplicar no seu dia a dia, tudo isso vai estar ali no seu entorno, as suas emoções, a história de vida que ele tem, a cultura, os amigos que ele tem e principalmente os gostos e as preferências alimentares dele. E isso tem que ser levado em consideração na hora de estruturar uma estratégia para o emagrecimento.
O Kevin é um caso que eu vou trazer aqui para vocês, que ele tentou por conta própria fazer um emagrecimento, passar por um emagrecimento, e olha o relato dele, que legal. Na verdade, eu tipo, tentei iniciar por conta ali para fazer uma perda de peso e comecei a cortar carboidrato, diminuir proteína. Aí, cara, perdi acho que 2 quilos e já senti que não ia conseguir, sabe? Tava bem difícil. Aí que a gente conversou, né? Aí, como é que foi? Isso, Depois desse momento, assim, o que que tu notou de diferença? eu perdi 21 quilos do início nosso até agora. Só vale ressaltar que esses 21, tu falou, né? 21 quilos, Isso, foi um isso, processo de mais longo prazo, né? Deu vários meses, mas o legal é que o quê? Que isso, logo no início, as mesmas estratégias que tu tá fazendo nesse tempo inteiro, é o que tu fez nos primeiros 30, 40 dias e já te deu um bom resultado, né? Tu baixou ali isso. quase 5 quilos de balança, né? Os primeiros 30 É, dias. 4,5 centímetros de cintura. Então é questão de tu isso. botar a estratégia, certo? E depois manter. Que daí vai sendo cada E vez melhor o manter isso resultado. aí. A diferença maior que foi na parte de bastante comida, né? Eu tinha cortado tudo achando que estava fazendo certo. Ali na primeira semana, no segundo dia, já comecei a me sentir bem melhor, sabe? A energia voltou a parte de força, que fica difícil quando tu não quer a ajuda de um profissional, né? Aí tu quer fazer por conta, aqueles 2 quilos que tu perde, tu vai ganhar 4 depois. Cara, não precisei me privar de quase nada. Comida, na verdade, até eu como bem mais do que comia antes, né? Então veja, quando que começou a dar certo o processo do Kevin? No momento que ele começou a levar em consideração todas essas áreas da vida dele, parte biológica, parte social, parte psicológica, quando ele começou a incluir e levar em conta as coisas que ele gostava de comer, aí sim a coisa ficou fácil, porque ele conseguiu implementar e nem parecia mais que era uma dieta o que ele estava seguindo. E é por isso, é baseado nisso, que vários dos meus pacientes conseguem resultados incríveis, desde perda de 3, 4, 5, 11, até 21 quilos, como foi o caso do Kevin, aplicando esse passo a passo fácil e prático de implementar, mas que respeite todas essas questões alimentares da pessoa. Você pode estar se perguntando aí e duvidando um pouco, achando que isso tudo é bom demais para ser verdade. Afinal, como é que eu vou emagrecer tomando a minha cervejinha, comendo um hambúrguer, comendo pizza? Isso não parece fazer sentido. E é justamente por isso que não vai ser eu que vou dar o relato e falar que funciona. Eu vou deixar as próprias pessoas que já passaram por essa transformação, aplicando esse método, explicar para vocês como que elas se sentiram fazendo isso. Eu não digo dieta, porque eu aprendi a comer. Foi uma reeducação alimentar. E é prazeroso. Tipo, eu não passo fome, eu como o que eu gosto, eu como meu chocolate, eu como meu hambúrguer, sem medo de engordar. Então, nos primeiros 30 e poucos dias, eu perdi 13.300 na balança e 4 centímetros de cintura. E de percentual de gordura deu um total de 7,3. Ao todo. Isso foi muito legal, né, Carol? Porque não foi só a balança ali o nosso parâmetro. A gente viu que a amplitude de gordura que baixou foi bem mais surpreendente do que o próprio peso de balança. Em função de ganhar massa muscular também, né? Tem essa questão. Até eu sempre falo que eu nunca me apego à balança, porque o principal é tu se olhar e ver a mudança do teu corpo. Eu acho que isso influenciou muito ser uma coisa leve, para conseguir dar sequência e não se tornar uma coisa difícil de manter. Eu não deixei de comer nada do que eu gostava, foi muito tranquilo. Tá, Carol? Muito obrigado por poder compartilhar com nós. Com certeza vai inspirar muita gente, vai incentivar muita gente a entrar nesse processo de transformação sem precisar sofrer. Sem precisar sofrer mais. E agora você deve estar também se perguntando, mas afinal de contas, de onde surgiu esse método que o Gabriel chama de emagrecimento da vida real? Bom, eu não criei do dia para a noite esse método. Para vocês entenderem ele, como que foi criado, vocês têm que entender um pouquinho da minha história. Eu vou contar agora para vocês. Primeiro, eu nasci numa cidade do interior do Rio Grande do Sul, sou o filho mais novo de 4 irmãs e os meus pais eles eram professores de escolas públicas. O meu pai ele era professor de educação física, inclusive, dá para ver aqui na foto, né? Ele já me incentivando desde cedo a praticar esportes. A minha mãe era pedagoga e, inclusive, me ensinou a ler e escrever. Ainda quando eu era criança, a minha mãe ela descobriu um câncer de mama. E eu lembro que boa parte dessa minha infância, eu lembro dela lutando contra essa doença.
Conforme eu fui crescendo, mas ainda criança, o meu pai acabou descobrindo uma hepatite, que já estava num nível mais avançado. No caso, já tinha progredido para um câncer de fígado. Então, a minha infância foi muito marcada por conviver com pessoas com doenças crônicas não transmissíveis dentro da minha casa. E aqui eu trago um dado muito importante. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, no ano de 2019, 70% das mortes que ocorreram em todo o mundo foram decorrentes de doenças crônicas não transmissíveis, como, por exemplo, obesidade, diabetes, doenças do coração, doenças cardíacas e cânceres. E nesse mesmo levantamento, no ano de 2019, 42%, arredondando, das mortes que ocorreram no Brasil prematuramente foram decorrentes das doenças crônicas não transmissíveis. Então, as pessoas de 30 até 69 anos, 42% delas que morreram no ano de 2019 foi por causa de doenças crônicas não transmissíveis, incluindo aqui, então, por exemplo, a idade que teriam os meus pais, tá? E quais que são os principais fatores de risco para essas doenças crônicas não transmissíveis, como a obesidade, por exemplo? Tabagismo, consumo alimentar inadequado, inatividade física ou sedentarismo e o consumo nocivo de bebidas alcoólicas, por exemplo. Seguindo ali a minha história, com 11 anos, então, eu acabei tendo a minha primeira perda importante, que foi a perda do meu pai, e no ano seguinte, a minha mãe acabou falecendo. De lá até agora, então, eu tenho convivido com as minhas outras irmãs, e essa moça aqui da foto, a minha irmã mais nova depois de mim, foi quem acabou seguindo e me acompanhando aí, cuidando de mim até hoje. Mas por que eu trouxe essa minha história nessa aula? Porque a minha história acabou influenciando muito para eu tomar essa decisão e escolher a área da saúde. Eu sempre soube do potencial que a alimentação tinha em prevenir essas doenças, melhorar a qualidade e a saúde da vida das pessoas de modo geral. Nessa ocasião eu não pude cuidar especificamente dos meus pais, mas nos dias de hoje eu consigo atuar e atender muitas outras pessoas por meio de uma alimentação saudável. Seguindo na história, então, passado então esses eventos, eu fui cada vez mais desenvolvendo o meu gosto pelo esporte e me alimentar melhor passou a ser ainda mais importante para eu conseguir atingir os resultados que eu queria, tanto na minha performance quanto no meu corpo. No começo, como a grande maioria das pessoas fazem, eu tentei por conta própria, mas acabei só me frustrando. Experimentei vários tipos de dieta, cortando carboidrato, dietas da moda, dieta do ovo, dieta de fisiculturista, de só comer batata doce, frango e suplemento, que não funciona. Já gastei dinheiro com um monte de suplemento com baixo nível de eficácia, hoje eu entendo isso. Então fui errando e quebrando a cabeça ao longo desse processo. Mas então chegou o momento que eu decidi estudar mais a fundo. Unir essa minha vontade de entrar na área da saúde e ajudar as pessoas com querer atingir melhores resultados para mim mesmo. Então fui estudar nutrição. Ao longo da minha jornada de estudante, passei por várias áreas, desde a área de iniciação científica, fiz estágio em hospital, fiz estágio em clube de futebol. E conforme eu ia estudando e entendendo cada vez mais sobre alimentação, sobre metabolismo humano, eu fui conseguindo identificar os erros que eu estava cometendo na minha própria jornada e por que eu não conseguia atingir os resultados que eu queria. Fui desvendando vários mitos e terrorismos nutricionais que são propagados até hoje por blogueiros, por blogueiras. E aqui estão alguns deles. Por exemplo, carboidrato engorda, não pode comer pão, não pode comer arroz, não pode comer massa. Glúten faz mal, leite inflama, açúcar vicia, frutas fazem mal por terem frutose. Emagrecer é só fechar a boca. Aí eles consideram toda a multifatorialidade que é o processo de emagrecimento e da obesidade. E no momento que eu troquei essas fontes de informações falsas, pessoas que não são da área, que falam sobre nutrição, referências da internet, qualquer vídeo da internet, quando eu troquei tudo isso por um estudo sério, por livros de fisiologia, bioquímica, dietoterapia, artigos científicos e profissionais da área que se preocupam em estudar com boas evidências científicas, aí sim que eu comecei a ter a grande ideia e entender a multifatorialidade que é o processo de sobrepeso e de obesidade. A partir daí, eu consegui entender o que uma pessoa precisa fazer para ter sucesso no processo de emagrecimento. E tá aqui agora eu vou revelar os principais pontos que ela precisa atingir para isso.
Primeiro, ela precisa incluir na sua alimentação alimentos que ela já esteja familiarizada no seu dia a dia. Por quê? Porque assim ela tem um obstáculo a menos nesse processo de mudança que ela vai ter que enfrentar inicialmente. Vai ser mais tranquilo. Segundo, ela precisa incluir alimentos que ela goste, que ela ache gostoso, para não parecer que ela está fazendo uma dieta, para também ter um estresse a menos nesse processo de mudança. Além disso, claro, ela precisa ter uma estratégia eficaz. Então a parte teórica tem que estar bem fundamentada, mas desde que seja um passo a passo simples e prático dela implementar no seu dia a dia. E, melhor ainda, se ela tiver alguém lhe guiando nesse processo, para ela se preocupar apenas com uma coisa, que é executar, colocar a mão na massa e fazer o que tem que ser feito, sem precisar ficar se preocupando em estudar toda a teoria e perder esse tempo dela. Quando eu entendi tudo isso, aí sim as coisas começaram a evoluir, inclusive para os meus resultados. Com mais conhecimento, eu comecei a ter mais resultados também na minha composição física, na minha performance, e futuramente isso iria se refletir nos resultados dos meus pacientes. E eu só consegui destravar esses resultados aqui quando eu acertei a estratégia nutricional correta para mim, para minha individualidade naquele momento, quando eu desenvolvi uma forma fácil, eficiente, saudável e prazerosa de me alimentar, comendo de tudo. Porque assim eu consegui passar por um processo que nem parecia que era uma dieta. Foi isso a grande virada de chave. Não parecer que eu estava seguindo uma dieta acabou aumentando muito a minha adesão a essa estratégia. Por quê? Porque virou meu estilo de vida. Hoje em dia, eu não digo que eu sigo uma dieta. É a minha forma de se alimentar, que eu gosto. Então não é um esforço fazer aquilo. Não é uma dieta com data programada que você começa e sabe que vai terminar logo logo porque você não gosta de seguir. Essa é a chave do negócio. Logo então eu me formei, comecei a atuar então no mercado de trabalho. Esse foi o meu primeiro consultório, como ele era logo no início. Me especializei um pouco na área de nutrição esportiva, depois de emagrecimento, comecei a dar palestras. Realizei um sonho, que era dar uma palestra na escola do ensino médio que eu me formei. Então, segui atendendo até os dias de hoje. Assim é como está o meu consultório atualmente, e já atendi mais de 520 pessoas até a atualidade. Eu passei, então, ao longo desses meus últimos anos, me especializando cada vez mais no acompanhamento de um público com sobrepeso e obesidade. E por isso eu fui compreendendo cada vez mais os desafios e os obstáculos que essas pessoas enfrentam nesse processo de perda de peso. Por isso que eu sei como que você se sente. Eu sei que você provavelmente já tentou diversas vezes emagrecer, talvez até tenha emagrecido, mas recuperou o peso perdido. Eu sei que provavelmente você tem alguma dificuldade com o doce, principalmente no período noturno, aquela fome mais acumulada nesse período. Eu sei que você tem dúvidas do que fazer no final de semana, e em eventos e em festas que você tem, por exemplo, no final de semana. Então eu entendo e eu sei como que eu posso te ajudar a superar esses obstáculos, assim como eu fiz com a Marjorie. Olha que interessante. Eu tive sempre muita dificuldade com peso, assim, eu tive tentado de várias formas fazer dieta e nunca tinha conseguido manter o peso. Eu emagrecia e voltava a engordar, emagrecia e voltava a engordar. A gente saiu do um grau de obesidade para sobrepeso, então foi um ganho gigantesco, né? Eu perdi 12 quilos contigo, né, desde o nosso início. Eu perdi 16 centímetros de abdômen, 15 centímetros de cintura, que para mulherada aí, né, que é uma das coisas que mais incomodam, assim, não só esteticamente falando, né, Mariano, mas principalmente a questão do risco cardiovascular, né. Depois que eu conheci o Mariano, eu consegui emagrecer de forma saudável, né, baixar e conseguir manter ele abaixo. Sempre comendo de tudo, nunca me privando de nada. Ia numa janta com os meus amigos e jantava o que tinha na janta, não precisava levar marmita. Comendo carboidrato para poder treinar tranquila, sem desmaios, sem loucuras. Hoje em dia, eu nem considero mais uma dieta. Para mim, o me alimentar de forma correta e saudável é o meu normal, entende? Eu não digo para as pessoas, eu faço dieta. Isso para mim é minha rotina. E tu é a prova viva de ter uma relação tranquila com a comida e ter o resultado que a gente deseja. Então tá de parabéns. Muito obrigada. Mas você agora pode estar se perguntando, com a Marjorie é tranquila, ela é nova, com a Caroline que eu mostrei antes também, ela é nova, o Kevin,
um guri novo. Mas e eu que já me sinto mais velha, eu que já passei dos 40, 50, talvez até dos 60 anos, meu metabolismo fica lento. Será que eu consigo atingir esses resultados? Será que eu consigo ainda emagrecer? Será? Eu vou te mostrar então o caso da Estefânia. Olha que interessante, presta atenção no que ela vai falar. Da questão da minha idade, né? Eu tenho 51 anos, eu já estou na menopausa, então o que a gente escuta muito falar é que depois dos 40, eu acho que geralmente é muito difícil emagrecer, o metabolismo muda, depois dos 50, então, e entrando na menopausa, pior ainda, né? E não foi tranquilo. Eu estava pesando 79,7 quilos, 79, 70 quilos, eu baixei, hoje eu estou pesando 67,5. Eu tinha 35,6 de percentual de gordura, hoje eu estou com 20,7, então eu perdi 14,5 de percentual de gordura. Bastante coisa, hein? Muito, muito. Foi uma coisa que mudou também a minha vida, né? Que meus hábitos mudaram, minha alimentação mudou, a minha prática de exercícios, eu não ia para academia. Interessante porque os primeiros dias eu demorei mais, daí depois parece que deu um boom, assim, que daí despencou. No primeiro mês eu perdi 3 quilos. E comendo bastante. Como é que tu se sente agora, Esté, aplicando essas mudanças? Então eu estou conseguindo manter, tá bem tranquilo. E continuo com a academia. E essa semana eu estava olhando as minhas fotos antes de eu começar. É outra pessoa, né? É outra pessoa. É, assim, é simplesmente inacreditável o resultado. Então veja, é possível, independente da sua idade, se você acha que já passou da idade, independente do seu conhecimento, se você conhece sobre alimentação ou não, se você já está treinando, se está sedentário, não importa, é possível, porque pode ser mais simples do que você imagina. Você não precisa ficar sofrendo com essas dietas malucas, você só precisa de um comprometimento e do método correto. Por isso, eu vou pegar na sua mão agora e vou te ajudar nesse processo. Então, presta atenção. Aqui é o nosso ponto de partida. Você vai entender por que você não consegue emagrecer definitivamente. Esse é um ciclo vicioso que acontece. Primeiro a gente começa aqui, com a insatisfação corporal. E isso acaba levando você a achar que tem que fazer uma restrição alimentar absurda. Comer pouquinho para emagrecer logo. Geralmente as pessoas têm pressa nesse processo. Aí o que acontece? Fazem restrições equivocadas, cortam tudo que tem na alimentação, acabam fazendo uma dieta que é impossível de manter por muito tempo. Talvez você até consiga fazer ali 1, 2, 3 semanas no máximo, mas não consegue manter. E isso te deixa frustrada. Isso faz você pensar que o problema é você. Você não consegue, você não é capaz. Mas na verdade, o método que você está escolhendo é muito complicado. E por uma falta de estratégia que você não conhece ainda para incluir alimentos, ao invés de ficar restringindo tudo, o que acontece? Você aumenta muito o desejo do alimento que você considera proibido, que você fica evitando ele. Você deixa ele lá escasso, meio que numa prateleira como um objeto desejado. E o que acontece? No momento que você é exposto a esse alimento, você exagera, come demais, supercompensa e muitas vezes reganha o peso que você estava perdendo aos pouquinhos até o momento. Aí você sente culpa, você sente esse reganho de peso e a gente cai no famoso efeito sanfona, voltando novamente para a insatisfação corporal. Então esse é o ciclo que eu mais vejo acontecer no meu dia a dia, nas pessoas que eu atendo no meu consultório. Tá, Gabriel, mas então o que eu preciso fazer para mudar, sair desse ciclo e emagrecer definitivamente? Será que eu preciso passar horas se exercitando, treinando? Será que é só fechar a boca e só comer salada? Tenho que passar fome, não tomar mais cerveja, cortar carboidratos? Nada disso. Não é por aí. Primeira coisa, ao invés de comer menos, você tem que começar a comer melhor. E eu vou te explicar como fazer isso. Ao invés de cortar o carboidrato, como você pensa que tem que fazer, você tem que começar a usar ele a seu favor e no momento certo do dia. Ao invés de excluir os doces da sua alimentação, você tem que aprender a incluir o seu doce preferido, por exemplo, de uma forma estratégica no seu dia a dia, que funcione, que você consiga emagrecer mesmo comendo ele. E ao invés de achar que você tem que se privar nos finais de semana, deixar de ir nos eventos com seus amigos, com a sua família, na verdade você precisa aprender algumas técnicas de redução de danos para aplicar nesses eventos e não comprometer o seu emagrecimento. Agora, pensando no pilar fundamental, no ponto de partida do que é preciso acontecer para emagrecer
a gente chega aqui, no déficit calórico, que é basicamente você gastar mais energia no seu dia a dia em relação ao que você vai comer por meio da alimentação. E é aqui que muita gente erra. Geralmente acham que para atingir esse déficit calórico aqui, você tem que fazer uma dieta louca. Uma low carb, cetogênica, jejum, enfim, hoje em dia existem várias. Mas eu prefiro essa dieta que eu adotei com o nome carinhosamente de dieta da vida real, na qual você pode comer de tudo sem sofrer com a alimentação e sem precisar ficar sentindo fome ou cortando as coisas que você gosta. Você consegue incluir tudo isso e ainda assim contemplar esse déficit calórico, o que vai acabar gerando o seu emagrecimento. Esse fundamento aqui é uma das bases principais desse método que eu desenvolvi, o princípio da densidade calórica. Olha que interessante, talvez isso aqui já abra sua mente em relação à alimentação. Em todas essas imagens aqui que a gente está vendo, a gente tem a representação do nosso estômago, ali do nosso trato digestório. E dentro desses estômagos tem algumas quantidades de alimentos. Em todas essas figuras, a quantidade de calorias equivalente é 500 calorias. Porém, olha que interessante. Nessa primeira imagem aqui, a gente está vendo a representação de óleo. Óleos, gorduras, coisas gordurosas em geral. Perceba que você come um pouquinho só dessas fontes de gordura, enche pouco o seu estômago e já atinge essas 500 calorias, certo? Agora, ao passo que você começa a inserir alguns outros tipos de alimentos, que eu chamo de comida de verdade, arroz, feijão, carnes, frutas e vegetais, por exemplo, você vai conseguindo comer mais quantidade de comida, consequentemente enchendo mais o seu estômago, mas mantém as mesmas 500 calorias. Então, olha que interessante. É por isso que você vê, às vezes, umas pessoas magras, atletas, por exemplo, que fazem um pratão de pedreiro, comem tudo aquilo e você se espanta. Como que essa pessoa é magra se ela está comendo tudo isso de comida? Provavelmente ela esteja investindo mais em alimentos com essa baixa densidade calórica. Isso aqui é o que as pessoas fazem no almoço quando querem emagrecer. É o que elas acham que é o certo. Comer proteína e salada só. Porém, o que elas deveriam estar fazendo, na verdade, é isso. É fazer um prato muito mais reforçado, mas com qualidade, com as coisas certas no prato. Por quê? Esse prato aqui, tem mais vitaminas, tem mais minerais, mais energia, mais antioxidantes, mais volume, consequentemente vai te deixar mais saciado ao longo do dia, o que vai gerar uma maior adesão à sua alimentação, que vai gerar então mais resultados duradouros. Olha que legal isso aqui. Eu trouxe um exemplo prático e que acontece com muita frequência, inclusive lá no consultório eu vejo isso acontecer. Nesse prato aqui, ó, a pessoa, por exemplo, chegou em casa de noite, não se organizou com nada na alimentação, abriu a geladeira e foi botando tudo que ela via ali dentro do prato para comer, fazer um lanche que ela estava morrendo de fome. Eu selecionei alguns itens bem típicos, ó, queijo, salame, torradinhas, aquelas prontas, e azeitonas. Somando tudo aqui, as quantidades que eu calculei, deu 230 gramas de comida. E totalizou 740 quilocalorias. Porém, se nós fizéssemos uma troca dessa refeição por essa outra refeição aqui do lado que eu estruturei, com 900 gramas de comida, veja, arroz, feijão, frango, salada bem variada, com o prato bem cheio. Eu ainda coloquei uma sobremesa, olha que interessante, leite condensado. Botei 2 colheres de sopa de leite condensado e 100 gramas de morango aqui nesse cálculo. Tudo isso também apenas a 740 quilocalorias. Então, veja a diferença. Aqui você consegue entender como que você pode ir fazendo ajustes para emagrecer comendo mais e nem parecer que está fazendo uma dieta. Agora chegamos no calcanhar de Aquiles de muitas das minhas pacientes, o doce. Quem aí sofre com doce, vontade de doce? Pode colocar aí no chat. Então, assim, muitas pessoas me perguntam, Gabriel, tem como eu emagrecer comendo doce todos os dias? E agora você vai entender se dá ou não. Primeiro, olha esse exemplo que interessante. Aqui eu trouxe a pasta de amendoim versus o doce de leite. Um comparativo que eu gosto de fazer muito com os pacientes. Em ambos os lados aqui, ó, a gente tem 30 gramas do alimento, tá? Uma colher de sopa bem generosa. Na pasta de amendoim, essa quantidade daria 180 quilocalorias arredondando.
Já no doce de leite, daria apenas 95. Então, veja, o doce de leite é menos calórico que a pasta de amendoim. Por quê? Pelo teor de gorduras. Olha que interessante. Nessa colher de sopa de pasta de amendoim, a gente vai encontrar em torno de 15 gramas de gordura. Já no doce de leite, a gente vai encontrar em torno de 2 gramas apenas. Então, como a gordura é o nutriente mais calórico que existe entre os nutrientes, mesmo que o doce de leite tenha mais carboidratos, olha, bem mais carboidratos, ele tem quase 18 gramas de carboidratos, enquanto a pasta de amendoim tem 7, por ter mais gorduras, a pasta de amendoim acaba tendo muito mais calorias também. Presta atenção, 1 grama de carboidrato e de proteínas tem 4 quilocalorias, certo? 1 grama de álcool, quando você bebe lá uma cervejinha, um vinho, um destilado que você goste, vai ter 7, já é mais calórico. Porém, a gordura, cada grama de gordura tem 9 quilocalorias. Então, veja, é o mais calórico dos nutrientes. Até mesmo mais calórico que o álcool. E é por isso que uma dica de ouro que eu vou te dar agora, para você não esquecer mais, é cuidado com a quantidade de alimentos fritos, gordurosos e principalmente com a adição de óleos ou gorduras na hora que você for cozinhar. Isso aqui geralmente é o furo da dieta de vários dos pacientes que não entendem por que não estão conseguindo emagrecer. Estão pesando muito a mão na hora de preparar ali o alimento no óleo e acabam excedendo no valor calórico. Sabendo desse princípio, desse fundamento em relação a gorduras, a gente vai fazer uma melhoria aqui juntos nessa refeição. Olha só. Essa refeição é típica, tenho certeza que você já fez ela, inclusive, em algum momento da vida. Um sanduíche, né, com pão francês, queijo mussarela, presunto, uma colherada bem generosa de manteiga e um copo de achocolatado. Eu adoro achocolatado, inclusive. Nesse exemplo aqui, eu botei 2 colheres de sopa de achocolatado, 300 ml de leite integral e uma colher de manteiga, uma fatia de presunto, uma fatia de queijo, certo? Tivemos ali, então, 688 quilocalorias. Agora, fazendo algumas troquinhas, olha o que a gente consegue fazer nessa mesma refeição. Reduzir para 420 quilocalorias. Gabriel, o que tu fez aí para fazer essa mudança, fazer essa redução calórica? Primeiro, eu troquei a manteiga, que é uma fonte de gordura animal, pelo queijo cottage, que é um queijo branco que não tem quase nada de gordura. Só aí a gente já reduziu um monte o teor calórico proveniente das gorduras. Outra troca que eu fiz, troquei o leite integral pelo leite desnatado, que não tem gordura também. Então, mais uma grande redução. E por fim, a terceira alteração que eu fiz foi reduzir a quantidade do achocolatado de 2 colheres para 1. Então perceba que eu não cortei o pão, tá ali o pãozinho, não cortei o queijo, o presunto, não cortei nem mesmo o achocolatado, que é um alimento que as pessoas acham que é proibido. Mas fazendo alguns ajustes de forma estratégica, a gente conseguiu fazer essa grande redução. Então, pequenas trocas nesse método vão ter grandes impactos lá no seu resultado, porque isso foi só uma refeição. Imagina se você conseguir aprimorar todas as refeições. Você não vai precisar cortar as coisas que você gosta, ó. Vai tomar um achocolatado, vai comer um sanduíche e vai ter ótimos resultados. Fazendo isso, você consegue incluir com todos os alimentos que você gosta, aplicando esse mesmo princípio. E se você estiver dentro de um contexto do déficit calórico, você vai emagrecer. Essa que é a principal lógica por trás desse método. Agora eu vou dar aqui uma dica que várias pessoas que responderam ao questionário me perguntaram. Como que eu acabo com a vontade de doce de noite, a fome acumulada que eu sinto de noite? Eu vou dar umas técnicas bem legais e que são muito fáceis de você aplicar a partir de hoje já. Mas primeiro, vamos entender por que acontece essa fome acumulada de noite. Isso aqui é um jeito que muitas pessoas acham que tem que fazer para emagrecer. Primeiro, café da manhã come lá só proteína, só ovo e bacon, por exemplo. Chega no almoço, o famoso frango com salada. De tarde, ou nem comem nada, que é muito comum, ou tomam só um chazinho, come uma castanha, come só uma frutinha, né, que é fit. E chega de noite e toma um shake emagrecedor. Isso aqui, para a loucura do Nutri. Isso aqui deixa o Nutri com febre, né? O que isso aqui vai gerar na pessoa, meu Deus? Eu já fiquei com fome só de olhar.
Primeiro, café da manhã tem pouca fibra, tem pouco antioxidante, não tem nenhuma fruta ali, nenhum um cereal integral. No almoço tem pouco volume, é uma comida de passarinho, e não tem nenhuma fonte de energia, nenhum carboidrato. Daqui a pouco o corpo vai exigir um carboidrato para trabalhar, para pensar, para se mexer. De tarde não tem nenhuma proteína e nenhuma fruta, coisas que dariam uma boa saciedade para chegar de noite com menos fome. E de noite, ó, esse jantar, como é líquido, é um shake, o que vai acontecer? O estômago vai se esvaziar mais rápido e logo vai vir a fome. Então vai sustentar por muito pouco tempo. Qual que é o efeito colateral desse padrão alimentar aqui? Vai dar uma fome de uma capivara raivosa, uma fome de leão. Vai chegar em casa, vai querer comer até o pé da mesa, vai abrir a geladeira e vai atacar tudo que tiver pela frente. E é o que acontece. Aí belisca doce, belisca bolachinha, pega uma fatia de queijo, pega uma fatia de salame e vai empilhando beliscadas. O que acontece? Essas beliscadas vão acabar compensando tudo que tu fez ao longo do dia, que achou que estava fazendo certo, e vão jogar por água abaixo o seu emagrecimento. Tenho certeza que alguém que está vendo isso aqui já se identificou, né? Qual seria a minha sugestão alternativa a esse cenário aqui precário de alimentação? Isso aqui seria um bom exemplo, por exemplo. Olha que interessante. Café da manhã lá, pãozinho com ovo, uma fatia de mamão, um cafezinho preto. Depois no almoço um pratão bem caprichado, com arroz, com feijão, com uma carne magra, com metade do prato de salada bem colorido. De tarde, olha aqui que crime. Mais uma vez pão, mas agora um pouquinho diferente, ó. Eu caprichei nesse recheio. Botei um franguinho desfiado, um requeijão light para ficar mais cremoso, não ficar seco, e complementei ainda com uma fatia de fruta, agregando ainda mais qualidade nutricional. E na janta, olha só que interessante, repetir o almoço. Então veja, não tem problema comer comida de noite, comer arroz de noite, comer batata. Eu inclusive adicionei um chocolatinho de sobremesa aqui nesse contexto. Quanto que deu tudo isso aqui? Somando 1.640 quilocalorias. Uma dieta completamente favorável para o emagrecimento. Claro, vai depender do tamanho da pessoa, né, do nível de atividade física. Mas uma pessoa minimamente ativa já teria excelentes resultados com esse teor calórico aqui. Além de ser riquíssima em nutrientes, né? Vitaminas, minerais, antioxidantes. Para complementar agora, que você já entendeu por que chega com essa fome de leão de noite, para te ajudar ainda mais a não exagerar mais, não sentir essa fome acumulada, eu vou te passar algumas técnicas básicas para aumentar a sua saciedade nas refeições. É como se você estivesse trapaceando o seu cérebro para se sentir mais saciada nas refeições. O que você pode fazer? Primeiro me responde, em quanto tempo você almoça? Ou em quanto tempo você faz uma refeição, um jantar, por exemplo? Pensa aí contigo. Eu tenho certeza que você faz uma refeição em menos de 30 minutos. Porque é o que a grande maioria das pessoas hoje em dia faz. E quantas mastigadas você dá na sua refeição? Eu aposto que você nem sabe, nunca contou. E tá aí uma forma de aumentar demais a saciedade. Primeira coisa que você vai fazer a partir de agora, quando for fazer uma refeição, um almoço, uma janta, você vai olhar para o seu prato e vai lembrar dessa estrutura aqui. Metade dele você vai colocar vegetais, salada, verduras e legumes. Os que você gostar mais. E de preferência, quanto mais colorido, melhor. Em um quadrante dele aqui, ó, 25% do prato, você vai colocar os carboidratos. Então, fontes de energia. Arroz, massas, batata, mandioca, carboidratos em geral. E no outro quadrante aqui, você vai colocar proteínas. Carnes, aves, ovos, leguminosas como o feijão, a lentilha, soja, grão de bico. Feito isso, já é meio caminho andado. Agora, outra forma de começar a enganar o seu cérebro e se saciar mais é começar comendo os vegetais antes dos outros ingredientes. Por que isso, Gabriel? Primeiro, você vai enchendo o seu estômago e vai sobrando menos espaço para você comer os outros alimentos que são mais calóricos, como o arroz, o feijão e a carne, por exemplo. Depois disso, qual que é a dica de ouro e que hoje em dia quase ninguém aplica no seu dia a dia? Mastigar pelo menos 20 vezes
em cada garfada antes de engolir. Por que que isso é importante? Porque esse é um dos principais processos fisiológicos que faz o seu corpo ir enviando sinal lá para o seu cérebro de saciedade. Ele está enviando, ó, tem comida chegando na boca. Estou percebendo aqui pela mastigação, pela movimentação da boca. E aí você começa a se saciar mais. Pode prestar atenção. Quando você mastiga mais, você não consegue comer tudo que está no prato. Você vai comer bem menos. Certo, pessoal? Então, até aqui, pelo que eu já te mostrei, você já conseguiu compreender que é possível emagrecer comendo bastante comida, mas desde que, claro, você comendo bem, fazendo algumas escolhas melhores, fazendo algumas trocas e aplicando estratégias que funcionem para isso. Agora, eu vou te mostrar talvez a minha parte preferida dessa aula, que é como você faz para emagrecer, mesmo comendo chocolate, comendo hambúrguer e comendo pizza. Até mesmo se você fizer isso diariamente. Olha que interessante, então. O primeiro passo para você conseguir emagrecer comendo esse tipo de comida é tornar o evento de comer esse chocolate ou esse hambúrguer menos escasso ou menos especial. Como que você faz isso? Tornando mais frequente. Mas é claro, da maneira correta, né? Não adianta você começar a comer chocolate em toda a refeição e achar que vai dar certo. Como que você poderia fazer isso? Então, ao invés de ter uma data especial programada, eu vou comer um chocolate só daqui um mês, eu vou só no meu aniversário sair para comer alguma coisa. Comece a se programar talvez de forma semanal ou quinzenal. Ou você poderia fazer isso até de forma diária, se você souber como fazer isso, que eu vou te explicar. O segundo passo para conseguir emagrecer incluindo esse tipo de alimentos na sua rotina alimentar é fazer adaptações mais saudáveis, ou como eu gosto de chamar, redução de danos. Então, vamos ver esse exemplo aqui. Você pegou lá um amigo, uma amiga, um parente e foi numa hamburgueria. Você está louco para comer um hambúrguer. O que eu te sugiro fazer se você quiser seguir no seu emagrecimento, mesmo nesse evento aí de comer um hambúrguer? Primeira coisa, olha aqui, no lado esquerdo a gente pode ver um hambúrguer com bastante carne e bastante queijo. E a primeira troca que você tem que fazer para reduzir danos aqui é reduzir as fontes de gorduras. Por mais que seja carne, por mais que seja queijo, eles têm muita gordura agregada, o que acaba sendo bastante calórico. Então, ao invés de usar dobro de carne, 2 queijos, pega um mais simples, um hambúrguer com uma carne, uma fatiazinha de queijo. Tenta adicionar alguma salada, aquela que você gosta mais, um alface, um tomate, para dar mais volume, mais fibras, tendo poucas calorias. Evita adicionar nesse hambúrguer aditivos gordurosos como maionese, por exemplo. Dá preferência para o quê? Ketchup e mostarda, que são ingredientes baixíssimos em calorias. Em relação a refrigerante, se você gosta de beber refrigerante nessas refeições, faz uma troca. Troca pelo refrigerante zero. Só aqui você já corta todas as calorias líquidas do refrigerante. E em relação à batata frita, o que você pode fazer? Se você faz questão de comer ela, pega uma porção menor ou divide com alguém uma porção. Só que você já reduz um monte também a quantidade de gorduras e um pouquinho de carboidrato que tem na batata. E por fim, se for usar uma sobremesa, lembra? Pega uma porçãozinha menor e aplica aquela técnica que eu te falei de mastigar. Come devagar essa sobremesa. Por mais que seja uma porção menor, já vai ser suficiente para você. Fazendo essas trocas, a gente consegue, por exemplo, reduzir uma refeição de 1.700 calorias, essa refeição mais pesada aqui, para uma refeição de apenas 900 calorias, o que é um grande ganho para um projeto de emagrecimento. Incluindo dessa forma, usando redução de danos, quando você vai numa hamburgueria, por exemplo, você consegue usar um hambúrguer de forma semanal. Aqui, nessa tela, estão essas dicas que eu acabei de dar em relação à redução de danos para hambúrguer. Se você quiser, pode tirar um print, pode tirar uma foto para salvar e lembrar a próxima vez que for comer um hambúrguer. Tá, Gabriel, mas eu quero ser mais ousado ou mais ousado. Eu quero emagrecer comendo pizza todo santo dia na minha alimentação. Será que tem como? Até tem como, mas daí você vai ter que usar o terceiro passo do método para comer esse tipo de alimentos, do método de emagrecimento da vida real, e seguir emagrecendo, que é reproduzir em casa versões mais saudáveis, com redução calórica. Aí você pode usar
hambúrguer, pode usar pizza, pode usar doces, panquecas, o que você gostar, desde que seja uma receita propícia para isso. E eu tenho várias. Fazendo isso aí sim você consegue comer todos os dias sem problema nenhum, sem fugir da sua alimentação para o emagrecimento. Aqui eu vou dar então de bônus uma ideia de uma receitinha que eu gosto muito de prescrever para os pacientes de pizza. Pizza fácil de fazer, você faz em 5 minutinhos ali na air fryer ou no forno e é muito gostosa. Você pode comer de uma até duas, dependendo, claro, do seu tamanho e das suas individualidades. Pode tirar um print, pode tirar uma foto da tela se quiser. Usa lá, se for usar, me marca depois no Insta, se gostar. Senão não precisa me marcar. Tá, Nutri, mas e o chocolatinho? Tu falou que ia ensinar a comer doce. Como que eu consigo emagrecer comendo chocolate todos os dias? Então aqui vai minhas orientações. Primeiro de tudo, não tem como nós escapar da quantidade, óbvio. Se programe com uma quantidade fixa. Eu sugiro geralmente em torno de uns 20 gramas, mas até 25, 30 eu acho ok. Porém, inclua esse chocolate após uma refeição completa, que você já vai estar mais saciado, com o estômago mais cheio, e não vai estar comendo por fome, você vai estar comendo porque quer comer, só para matar esse desejo. Se você for comer esse chocolate puro, chega em casa com a barriga vazia e vai atacar um chocolate, você vai querer cada vez mais e mais. E a dica mais importante aqui é: coma esse doce com atenção plena. O que significa isso? Para o que tu está fazendo, para de prestar atenção na novela, no Netflix, quem está do teu lado, enfim, o WhatsApp, e presta atenção por alguns minutos, alguns instantes nesse chocolate. Comece primeiro pela visão, presta atenção como é que está a textura, a aparência dele, depois sente o cheiro desse doce. Isso já vai começar a estimular todos os seus sentidos sensoriais para enviar para o seu cérebro essa sinalização de saciedade. Depois bota na boca, deixa derreter um pouquinho, devagar, vai degustando e apreciando esse momento. Só de você começar a aplicar essas técnicas no seu dia a dia, você vai ver que quantidades menores de doces vão ser suficientes para você. Você não vai precisar se atracar a comer o máximo de doces que você acha que precisa. Tá bom? Bom, galera, até aqui tivemos uma ótima aula. Deu para passar várias técnicas que você já pode implementar a partir de agora na sua alimentação, algumas ideias de receitas, o porquê de você tentar emagrecer e não conseguir, ou emagrecer e recuperar o peso perdido. Mostrei alguns casos das minhas pacientes que já passaram por esse processo. Porém, somente nessa aula aqui, que já está se alongando bastante, né? Não quero ficar perdendo tempo de vocês na noite de hoje. Só nessa aula eu não consigo te entregar tudo o que eu sei e o que eu posso fazer para te auxiliar nessa sua jornada de emagrecimento. Porque para isso eu preciso de mais comprometimento e mais tempo com você, para você conhecer o meu método completo. Por isso, para quem chegou até aqui, que eu sei que está comprometido com esse processo de emagrecimento, com a sua transformação, eu vou abrir uma oportunidade para você dar um passo a mais na busca desse seu objetivo, tendo a minha ajuda e a minha supervisão diária nessa sua jornada de emagrecimento. Por isso, eu estou abrindo agora, na noite de hoje, as vagas para minha próxima turma de emagrecimento do método Emagrecimento da Vida Real, a turma de maio agora de 2024. Para quem está comprometido, quer passar por essa mudança e finalmente emagrecer de forma definitiva e sem essas dietas malucas, você vai entrar na turma e vai fazer o quê? O que você vai ter acesso quando entrar lá na turma? Primeira coisa, talvez a entregável mais importante que eu mais vou conseguir te auxiliar nesse processo. Você vai ter acesso ao grupo do WhatsApp, um grupo de desafio de 5 semanas. Nesse grupo, eu vou te fornecer o meu acompanhamento diário, todo dia eu vou entrar lá nesse grupo e vou te passar instruções de como implementar o passo a passo que eu desenvolvi para você emagrecer. Nesse grupo, eu vou lançar desafios diários e semanais para você ir completando metas e já ir sentindo aquele prazer de ir tendo cada pequena conquista nessa sua jornada. Eu vou passar dicas práticas do cotidiano, inclusive o que eu aplico comigo, o que eu faço. Eu vou responder todas as dúvidas que o pessoal for enviando lá no grupo e vou passar várias receitas. Aqui eu passei só algumas ideias legais, mas eu vou passar várias receitas, as minhas preferidas, para esse emagrecimento que você quer.
Eu vou dar orientações nutricionais mais voltadas para o emagrecimento, mas vou responder qualquer dúvida relacionada à nutrição de forma geral que você tiver. E claro, você vai ter interação com colegas, com outras pessoas que estão passando pelo mesmo processo que você. Então, são pessoas que vão estar tendo talvez os mesmos obstáculos, os mesmos desafios, e a gente vai formar uma comunidade para se ajudar. A segunda entregável que você vai ter acesso ao entrar nessa turma vai ser o acesso às aulas gravadas num mini curso de emagrecimento que eu gravei e já está lá na Hotmart. Então você vai ter acesso à área de membros e vai poder assistir às aulas quando você quiser. Esse mini curso é algo muito prático e fácil de você entender. Então qualquer pessoa não precisa entender de nutrição, não é nada muito teórico. É para a pessoa que quer entrar, ver dicas de como que ela faz para emagrecer, comendo de tudo, comendo coisas gostosas e sem precisar fazer maluquice. E essas aulas lá, que vão estar disponíveis online, elas vão servir também como um complemento, como um apoio para alguns desafios que eu vou mandar lá no grupo. Então, por exemplo, um dos primeiros desafios, eu vou falar, pessoal, vamos fazer a coleta das medidas para você ter uma fotografia inicial de como que você está atualmente. Aí você vai entrar lá na aula gravada, como coletar a circunferência da cintura, por exemplo. Eu vou te explicar, você faz em casa e está feito. Tá? Quais que são os conteúdos que vão ter nessas aulas lá gravadas? Primeiro, você entrou lá na Hotmart, já vai ter acesso à aula inaugural, boas-vindas, e o acesso ao link para entrar no grupo do desafio no WhatsApp. No módulo 1 das aulas, que são os principais pilares para o emagrecimento, eu te ensino na primeira aula já como coletar essas medidas para depois nós fazer um comparativo seu. E na aula 2 eu te explico quais que são as regras de ouro para o emagrecimento acontecer. Essa é um pouquinho mais teórica, mas com uma linguagem muito simples. No módulo 2, colocando em prática, aí sim você já vai colocar a mão na massa e começar a mexer na sua alimentação. Porque na aula 3 eu vou te passar metas e um planner de tarefas diárias para você ir completando. Para você usar uma referência do que você tem que fazer no seu dia para ter uma alimentação propícia para o emagrecimento. Na aula 4 eu vou te ensinar como comer em cada refeição para emagrecer, mesmo sem precisar ficar pesando a comida toda vez que você for se alimentar. Na aula 5 eu vou te dar sugestões de receitas, de preparações, como fazer combinações fáceis, lanches fáceis para levar para o trabalho, para levar para a aula, ou mesmo para fazer em casa, ideias de jantas que são rápidas e gostosas de fazer e te auxiliam no emagrecimento. Na aula 6 eu vou dar dicas para facilitar a execução desse seu projeto. Eu vou te dar como que você tem que organizar a sua rotina para não acabar caindo naquela história de largar de mão o processo. Indo para o módulo 3, otimizando e acelerando os resultados, eu vou te ensinar, por exemplo, na aula 7, quais alimentos que mais aceleram o emagrecimento e quais que estão travando o seu emagrecimento. Na aula 8, uma aula muito legal, uma das minhas preferidas, eu dou dicas para o final de semana. O que você tem que fazer para não colocar por água abaixo o seu emagrecimento no final de semana. Na aula 9, eu te ensino a regular o sono, que é um dos principais pilares para o emagrecimento e para a sua saúde de modo geral. Muitas pessoas não dormem bem. Eu vou te dar um passo a passo de higiene do sono para melhorar o seu sono. Na aula 10 eu vou falar um pouquinho sobre suplementos que podem te auxiliar nesse processo de emagrecimento e vou te mostrar quais que são perda de dinheiro, para você não ficar rasgando o seu dinheiro com suplementos que não funcionam. Na aula 11 eu vou te dar dicas de como ter mais disciplina e consistência com alimentação e treinos. E por fim, o último módulo, colhendo os primeiros frutos, eu basicamente te ensino como fazer o fechamento e a análise comparativa dos seus resultados, além de te dar, na última aula, aula 12, orientações pós-curso, para após essas 5 semanas iniciais do nosso grupo de desafios, você seguir emagrecendo, seguir tendo ótimos resultados e principalmente não ter o reganho de peso, não ter o famoso efeito sanfona. Para quem entrar nessa turma de emagrecimento que eu abri hoje, eu vou disponibilizar um bônus. Um e-book que eu desenvolvi com as minhas principais receitas que eu uso com vários dos meus pacientes para te ajudar a emagrecer comendo de tudo. Lá você vai ter ideia de cafés da manhã, pré e pós-treino, lanches práticos para levar fora de casa, receita tanto doces quanto salgadas, ideias de almoços e jantares práticos
Para quando você não tem uma comida, não quer cozinhar ali no fogão, coisa muito demorada. Para ideias práticas e fáceis, mesmo para quem nem sabe cozinhar. E eu vou oferecer mais um bônus para quem entrar nessa turma de maio agora, que é um bônus, um módulo de treinos para fazer em casa, que eu gravei com a ajuda do meu amigo e treinador Luiz Henrique Polese. Aqui a ideia é que você otimize ainda mais esse seu emagrecimento sem precisar sair de casa e sem precisar perder muito tempo do seu dia. Em poucos minutos, com a rotina de treinos ali que a gente preparou para você, você vai conseguir acelerar ainda mais o seu emagrecimento. E quando que eu vou ter acesso a tudo isso aí, Gabriel? No momento que você efetuar ali a sua inscrição, você já vai ter acesso à área de membros na Hotmart, que lá já vai estar boas-vindas, acesso ao grupo do WhatsApp, o módulo 1 e o módulo 2 já gravados, assim como o e-book de receitas e o módulo de treinos para fazer em casa. O início das atividades lá no grupo de desafio no WhatsApp vão começar no dia 23, ou seja, na próxima quinta-feira. E você vai ter acesso ao módulo 3 até o dia 30 ainda desse mês e acesso ao módulo 4, que é o último, até o dia 6 do mês 6. E lembrando, as atividades, então, lá no grupo de desafio vão finalizar no dia 27 do mês seguinte, fechando as 5 semanas, mas você vai seguir tendo acesso às aulas gravadas lá na Hotmart. Para sempre que tiver uma dúvida ou quiser tirar alguma dúvida sobre o processo de emagrecimento, você ir lá e conferir a hora que você quiser. Tá, Gabriel, desembucha logo. Quanto que vai custar para eu entrar nesse projeto, eu entrar nesse programa de emagrecimento? Primeira coisa, eu quero fazer uma reflexão aqui com você. Isso aqui é um caso real, que eu atendi lá no meu consultório, uma paciente sentou na minha frente e falou, Gabriel, já tentei de tudo, eu já fui numa clínica de emagrecimento, paguei 5 mil reais, fiz vários procedimentos, umas dieta maluca, dieta do chá, dieta não sei do que, e não teve um resultado bom. Gastou 5 mil reais. Mas eu não vou te cobrar nem perto disso, tá? Isso aqui é outra coisa que acontece com frequência no consultório. Eu atender o paciente, ele senta lá e me mostra uma lista de suplementos que ele toma e suplementos que não funcionam ou têm baixa evidência científica da sua eficácia. Trouxe alguns exemplos: BCAA, L-carnitina, glutamina, colágeno, super café, que está muito na moda hoje, né? Um whey hidrolisado. O hidrolisado, especificamente, ele é um whey mais caro, mas você poderia ter os mesmos efeitos do whey protein, muito mais simples e muito mais barato, tá? Totalizando tudo isso aqui, esse exemplo, R$ 997, quase R$ 1.000. Tá? Mas também não vai custar isso aqui, o que eu vou te fornecer. Eu já atendi paciente que chegou com uma lista de médico com medicamento, com fitoterápicos e com vários suplementos. Chegava já, e essas listas tinham de R$ 1.000 até R$ 2.000. Pensa, como é que vai gastar R$ 2.000 com suplementação, sendo que a maioria ali nem tinha uma boa eficácia. Mas não vai custar isso também você entrar nesse programa. Indo agora para o meu acompanhamento. Isso é o que eu cobro para os pacientes de forma individual no consultório. Meu pacote base atualmente é R$ 840. Mas eu não vou te cobrar isso também para entrar nesse programa do mês de maio. Se você se comprometer e entrar no programa de emagrecimento da vida real, agora, nessa turma, você vai ter que pagar apenas 12 vezes de R$ 29,64 se fizer no cartão. É mais barato do que um iFood, do que uma teleentrega que você pede na sua casa de uma pizza ou de um X. Ou, se fizer à vista, você vai ter que pagar apenas R$ 297. Quanto que vale para você atingir o emagrecimento que você tanto quer, que já tentou e não conseguiu, sem precisar sofrer mais com coisas que não funcionam? E, além de tudo isso que eu te apresentei, eu ainda vou te oferecer uma garantia de 30 dias para você ter o reembolso do seu dinheiro se você não estiver gostando desse acompanhamento. Por que eu vou fazer isso? Porque eu não quero o seu dinheiro. Eu quero o seu resultado. Isso é melhor para você e para mim. Quanto mais pessoas eu conseguir gerar a transformação, gerar o emagrecimento, gostarem do meu método, mais pessoas vão ser atingidas. Tu vai contar para tua vizinha, para o papagaio, para o cachorro. Consequentemente, eu vou crescer também e você vai ter melhores resultados. Então, a minha preocupação não é com o seu dinheiro, é com o seu resultado. Já ativei lá na Hotmart, ó, reembolso em 30 dias. Se não gostar, pode pegar o dinheiro, que não tem problema nenhum. Agora,
Levando em consideração tudo isso que eu te apresentei nessa aula, nessa oferta que eu acabei de te fazer, você tem 3 caminhos que você pode seguir. O primeiro deles é ignorar tudo que eu te falei e seguir com esse prego no seu sapato, sem conseguir emagrecer, assim como você já tentou outras vezes. O segundo caminho que você tem é seguir tentando, mas por conta própria. Batendo a cabeça na parede, se frustrando, talvez indo pelo caminho mais demorado e mais difícil, ou pelo caminho errado, que nem funciona. Ou você tem um terceiro caminho, que é deixar eu te guiar pelo caminho mais eficaz, mais rápido, menos sofrido, mais barato e duradouro nessa jornada de emagrecimento. Se você fizer isso, eu vou me comprometer com você. Eu vou me comprometer a te ajudar a perder peso sem nem parecer que está fazendo uma dieta. Eu vou me comprometer a te ajudar a voltar a usar aquela calça ou aquela camisa que não te serve mais e que você gosta tanto. Eu vou me comprometer a te ajudar a se transformar até para o próximo verão. Para você já chegar nesse próximo verão e usar qualquer roupa de banho que você gosta. E não usar aquela que você usa só para talvez disfarçar algum ponto do seu corpo que você esteja insatisfeito. Eu vou me comprometer a aumentar a sua autoconfiança, porque eu vou te mostrar que você é capaz sim de atingir o objetivo que você quer. Você só precisa de um método certo e que funcione. E eu vou me comprometer a te ajudar a mudar o seu corpo, a sua mente, a sua autoestima e a sua relação com a comida. Porque eu quero que você emagreça, mas eu quero que você faça isso de uma forma leve. Eu não quero que você emagreça, mas prejudique a sua cabeça nessa tentativa. Mas para isso eu preciso que você esteja comprometida com essa mudança também. Afinal de contas, o processo é 50-50. Eu vou te dar o caminho, eu vou te dar o passo a passo, o GPS que você tem que seguir, mas você tem que implementar as coisas que eu vou te falar. Então, para essas pessoas que estão comprometidas com a sua mudança, acesse o link que eu vou disponibilizar a partir de agora. Eu vou colocar nos comentários, eu vou colocar lá no grupo do WhatsApp, eu vou enviar por e-mail também, então você vai ter acesso a esse link. E toma a decisão que vai fazer você lá na frente se orgulhar de ter começado hoje. E pessoal, as inscrições para essa turma agora de maio vão se encerrar daqui uma semana, no dia 22, na quarta-feira que vem. Por quê? Porque no dia seguinte já vai começar a pegar, o bicho vai começar a pegar. Quinta-feira, já vou dar boas-vindas para o pessoal e já vai ter tarefa, eu já vou lançar desafio para naquele final de semana a galera já se organizar e na semana seguinte está implementando o passo a passo. E assim, não há previsões para a abertura da próxima turma. Eu não sei quando que vai ter outra dessa turma de emagrecimento. Então, aproveita a oportunidade. O momento de começar a sua mudança é agora. Então, acesse esse link que eu vou disponibilizar a partir de agora, que eu te vejo do outro lado da ponte. Lá onde está o seu resultado. Eu vou te guiar até lá. Eu te vejo lá no grupo semana que vem. A partir de quinta-feira a gente já inicia nossas atividades. Acesse o link e toma essa decisão que vai ser importante para você. Talvez a melhor decisão que você vai tomar nos últimos dias. Certo? Muito obrigado para você que assistiu até aqui. Eu estou comprometido com você. Espero que você tome a decisão correta. Tá bom? Te vejo lá. Boa noite.